Meus amigos, minhas amigas, bom dia para todos nós. Que Jesus a todos nos abençoe nesta manhã, que sintamos-nos envolvidos pela sua sublime paz e que assim também nos façamos mais receptivos às inspirações que a espiritualidade amiga certamente há de nos trazer. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer em nome não só do meu nome, mas também da Flavinha e do Timóteo, pelo convite, pela oportunidade de aqui estarmos nesta manhã tão agradável, nesse clima tão agradável, e aqui não nos referimos somente a um clima físico, falamos também de um clima espiritual, esse clima de fraternidade, de alegria, que são sempre, ou que nos proporcionam sempre momentos tão especiais em nossa comunhão espírita, nossa comunhão cristã. Também é uma alegria para nós podermos conhecer esse trabalho, vivenciar aqui essas vibrações e esperamos de alguma maneira retribuir com reflexões que lhes sejam úteis. E o tema que nós nos propusemos refletir, ou sobre o qual vamos refletir nesta manhã, ele deriva de uma mensagem que está associada a uma figura muito cara a essa instituição, que é a figura de Vicente de Paulo. Muito cara também a nós espíritas, porque sabemos há um vínculo entre Vicente de Paulo e o espiritismo, embora ele tenha vivido nessa encarnação pela qual ficou conhecido como Vicente de Paulo, ele tenha vivido no seio da Igreja Católica, ficou conhecido como apóstolo da caridade, tal a sua vida de entrega, de renúncia, dedicada à caridade. Mas há um vínculo desse espírito com o nosso movimento espírita, especialmente com uma figura que também nos é muito cara no movimento espírita, que é a figura de Eurípides Barçanufo, o apóstolo de Sacramento, que tinha em Vicente de Paulo seu benfeitor espiritual, como a gente vê numa de suas principais biografias, que é O Homem e a Missão, de autoria de Corina Novellino, entre outras obras e referências em que a figura de Vicente de Paulo, então, será ali elencada para nós. Então nós temos algumas mensagens na literatura mediúnica, principalmente de Chico Xavier, que nos trazem algumas passagens aí envolvendo a figura de Vicente de Paulo, e uma delas encontra-se no livro Contos e Apólogos, psicografia de Irmão X, por meio de Chico Xavier, e ali ele vai nos contar um caso que se deu com Vicente de Paulo quando ele ainda estava encarnado. O título da mensagem é justamente o que dá o título da nossa reflexão nessa manhã: Louvores Recusados. E conta-se lá no mundo espiritual, então, em torno da vida de Vicente de Paulo, que certa feita ele se encontrava oficiando, ou seja, realizando uma missa num templo aristocrático, uma missa ali de muita gala, na presença de pessoas muito poderosas, muito importantes do seu tempo. Então, senhores de terras, pessoas muito ricas, com títulos, etc. Então, ele seguia ali o seu ministério, realizando o seu ofício, quando, vez por outra, certas pessoas se levantavam para agradecerem a Jesus as posses, as dádivas, os recursos que haviam recebido. Então levantavam-se ali, estabeleciam processos laudatórios, longas louvaminhas a Jesus, a Deus, pelos recursos que haviam recebido, embora muitas das vezes esses recursos recebidos não tivessem chegado até eles, digamos, da maneira mais louvável, da maneira mais nobre. Então eram indivíduos que adquiriam terras e mais terras, mas muitas vezes passando por cima de outras pessoas, ou à custa de outras pessoas. Indivíduos para os quais as terras, suas terras, haviam produzido muito, mas às custas de um trabalho que não era um trabalho remunerado, um trabalho valorizado, muitas vezes o trabalho escravo. E assim essas pessoas iam agradecendo por aquelas dádivas e prometendo então construir novos templos, ofertar ali alguns recursos à manutenção da igreja e tal. E assim, um após o outro,
aquelas figuras poderosas iam exaltando essas dádivas recebidas, agradecendo a Jesus por esses recursos, mas muitas das vezes recursos que não eram obtidos da maneira mais nobre e mais respeitável. Isso prosseguia, a missa ali, o ofício de Vicente Paulo, quando de repente ele tem uma experiência interessante, uma espécie de experiência mediúnica, em que olhando para o altar, a figura de Jesus que estava ali na cruz, ele de repente vê que aquela figura ganha vida. Aquela figura estática ganha vida, descola-se da cruz, do altar, começa a caminhar e a afastar-se daquela igreja. Toma um sentido oposto. E Vicente Paulo, naturalmente, fica impressionado, leva um choque com aquela visão, com aquela percepção, e vendo-se ali diante da figura de Jesus, vivo, em movimento, mas num sentido oposto, ele então faz um movimento de alcançá-lo e de indagá-lo. Senhor, onde vais? Por que te afastas de nós? Quando então ele nota que o Cristo apresentava um semblante melancólico, de tristeza mesmo. E o mestre lhe responde então: Vicente, eu não consigo aceitar esses louvores daqueles corações que, sendo fortes e poderosos no mundo, desprezam os fracos. Daqueles que, sendo felizes, entre aspas, com as satisfações do mundo, todas elas garantidas, simplesmente abandonam os infortunados. Ou daqueles que, tendo muitos recursos, muitas possibilidades de serem úteis, de trabalhar, se entregam ao ócio, à inércia, ao simples gozo vazio das coisas do mundo, sem atentarem para a dor ao seu redor, para os outros que necessitam. Então, eu não posso aceitar esses louvores, Vicente. Eu preciso seguir em busca de outra natureza de louvores, daqueles que realmente já despertaram para a natureza mais essencial do que seja o louvor que nos cabe ter para com Cristo, para com Deus, para com o Evangelho. Então é muito mais um ato simbólico a transmitir uma mensagem para Vicente, para outros que viríamos a saber desse fato mais tarde. É muito mais um ato simbólico do que propriamente outra coisa. Então Jesus queria ali nos convidar a refletir sobre a natureza da nossa relação multissecular com o Evangelho, com a mensagem cristã e com Ele próprio. Então, por isso o título da mensagem, Louvores Recusados. Conta-se então que Vicente Paulo, após ouvir essa resposta, ficou muito impactado a tal ponto que desmaiou. Ele desmaia, fica alguns dias febril, meio que em transe ali na cama, uma enfermidade estranha. Quando desperta daquele estado, ele simplesmente então, dali por diante, se consagra integralmente, até o último suspiro, ao serviço aos necessitados. Dali por diante, abraça realmente o ministério que levou por toda a sua vida, e é uma vida impressionante. Quem já teve a oportunidade de ler, de conhecer um pouco mais acerca da biografia de Vicente Paulo, fica aí, quem não conhece ainda fica a sugestão, quem conhece se recordará a vida e o testemunho que ele legou, legado esse que ainda hoje nos alcança, porque na Igreja Católica os vicentinos são daqueles que realizam um trabalho muito, muito valoroso no que diz respeito aos auxílios aos necessitados. E, como vemos, também entre nós espíritas, ele segue gerando essa inspiração, assim como o seu pupilo, digamos, ou seu grande amigo espiritual, Eurípides Barçanufo, também nos ensinou. Aliás, vale abrirmos aqui um parênteses, é muito interessante notarmos que o próprio Eurípides Barçanufo viveu uma experiência muito similar. O espírito Hilário Silva, por meio de Chico Xavier, no livro A Vida Escreve, nos traz um caso muito interessante que se deu com Eurípides Barçanufo. A mensagem, o capítulo desse livro se chama Visão de Eurípides. E conta-se que, certa feita, Eurípides sentiu-se em desdobramento espiritual. No sono ali, ele sentiu-se transportado, levado como que por mãos intangíveis a esferas superiores, sublimadas. Então ele sentia-se subindo,
uma atmosfera cada vez mais leve, mais amena, mais envolvente, quando de repente, quando dá por si, se vê num ambiente assim como uma campina, né? Um ambiente de muita beleza, e ele vai caminhando por aquela campina verde e tal, quando de repente, ao longe, vê uma figura assentada, uma figura luminosa. Ele vai se aproximando e então nota que aquela figura era Jesus. E à medida que ele se aproxima, nota também que o mestre chorava. E quando ele vê o mestre chorar, ele cai por terra, ele fica tão impactado com aquilo, tão emotivo com aquela cena, que diz o Hilário Silva, quisera ser ele um cachorrinho para estar aos pés de Jesus e consolá-lo de alguma maneira, porque também não se sentia tão digno de estar tão próximo do mestre. Mas, vencendo aquela resistência, né, vencendo aquele impacto, ele faz um imenso esforço para se aproximar de Jesus, para poder olhar nos olhos do mestre e conversar com ele. Ele então, com muita coragem, ergue o olhar, direciona-se ao mestre e lhe faz a indagação: mestre, por que choras? Ao que não é respondido, Jesus permanece em silêncio. E ele então, construindo ali um pouco mais de coragem dentro de si, para mais uma vez se dirigir ao mestre: choras pelos descrentes do mundo? E então Jesus agora lhe corresponde o olhar. Olha para ele e lhe responde: não, meu filho, não choro pelos descrentes do mundo aos quais devemos carinho e amor, compreensão. Choro pelos que conhecem a minha mensagem e não a praticam. Diz então que Eurípides também foi profundamente impactado por essa resposta, desce ao corpo, acorda assustado no corpo físico e dali por diante estabelece para si esse compromisso de servir ao Cristo até o último suspiro, até o fim de seus dias, como de fato se deu, tendo desencarnado em 1918 em decorrência da gripe espanhola, mas tendo trabalhado junto aos enfermos até o último instante, quando então desencarna com apenas 38 anos de idade, deixando-nos um legado que ainda hoje reverbera em nossos corações, um legado educativo por meio do Colégio Allan Kardec, a mediunidade impressionante, sempre a serviço dos aflitos, dos necessitados, sem falarmos do amor e da caridade que vibravam e vibram ainda naquele coração. Então é muito interessante notarmos como que ambos, Vicente de Paulo e Eurípides Barçanufo, viveram experiências similares. Vicente de Paulo, ainda enquanto encarnado, teve aquela experiência lá com Cristo, naquela missa, e Eurípides Barçanufo, ali em desdobramento, teve aquela experiência no mundo espiritual com Jesus, ambas, de certo modo, transmitindo-nos a mesma mensagem, ou convidando-nos à mesma reflexão, que será a reflexão essencial desta nossa manhã. Em torno da nossa relação com Jesus, em torno do que seja o louvor, a adoração que nos cabe construir em torno da figura do Mestre. Voltando ao título lá da mensagem que tomamos ao início, louvores recusados, se aqueles louvores, aquela natureza de louvores, se eles foram recusados, quais, portanto, os louvores, a maneira de louvar que nos cabe buscar? Porque nós aprendemos com a doutrina espírita, dentro da divisão didática que Kardec e os Espíritos fazem para nós das leis morais, que uma dessas leis atende justamente pelo nome, e a primeira das que está ali elencada, atende pelo nome de lei de adoração. E dentro da lei de adoração, nós vamos ver os Espíritos e Kardec conversando sobre prece, sobre oração, agradecer, pedir, mas há ali um elemento do louvor, do que seja propriamente adorar a Cristo, adorar a Deus. E esse é um elemento sobre o qual nós precisamos refletir para entender de fato a sua essência, porque quando olhamos para a trajetória humana, mesmo antes de Jesus, mas especialmente depois de Jesus, nós vamos compreendendo, à luz do Espiritismo que hoje nos esclarece mais
o entendimento, que nós temos tido dificuldade em entender de fato o que Deus ou o que o Cristo esperam de nós no âmbito desses louvores. Vamos compreendendo que muitas das vezes e por muitos séculos, o louvor que temos ofertado não está de maneira assim tão condizente ou conectado ao louvor que de fato nos cabe desenvolver, nos cabe demonstrar. Um louvor de natureza mais externa, mais exterior, mais formal ou convencional, mas não tanto algo que diga respeito à nossa alma, às profundezas do ser, à natureza dos sentimentos que nós cultivamos. Então é sobre isso que nós vamos refletir, fazendo um voo panorâmico pela própria história da evolução humana, da evolução das criaturas, que está muito marcada, está muito conectada com a evolução também da nossa relação com Deus, com as forças superiores da vida, como nós buscamos louvar e reconhecer essas forças e como nós precisamos aprender, de fato, a natureza mais essencial desse louvor. Porque quando olhamos para a trajetória da humanidade, talvez um dos gestos, um dos processos mais antigos da história humana será justamente essa busca pelas forças superiores e uma maneira de agradar essas forças superiores. Então, nos primeiros agrupamentos, nas primeiras arregimentações humanas, as primeiras sociedades que foram se formando, uma das primeiras manifestações que nós vamos encontrar ali, acompanhando o progresso da humanidade, é justamente a manifestação da fé, desse louvor, desse processo adorativo, que tem adquirido muitas e muitas roupagens, feições ao longo dos milênios. Muito antes de Jesus, quando nós estudamos ali no âmbito da arqueologia mesmo, as primeiras expressões da humanidade, já vamos ver ali as primeiras expressões de adoração. Desenhos, imagens, ofertas, rituais, num esforço da criatura humana por buscar se conectar a essas forças superiores e, de alguma maneira, agradar essas forças superiores, a força divina. Então, a gente fazia ofertas de frutos, a gente fazia ofertas de elementos, tínhamos rituais, chegamos aos cúmulos, digamos assim, aos excessos até mesmo de sacrifícios de seres humanos, sacrifícios de animais, como tínhamos aos tempos de Jesus, lá no templo, tantos e tantos sacrifícios eram oferecidos. Tudo isso no intuito de nos ligarmos a essas forças, num esforço ainda meio inconsciente, ainda não muito marcado pelo discernimento, como podemos agradar essas forças, como podemos estar com elas harmonizados para que a nossa vida aqui então possa correr bem, para que as coisas nos sejam favoráveis. Então tentávamos de alguma maneira ou comprar ou subornar essa força por meio dessas oferendas, acreditando que isso de alguma maneira bastaria nessa relação. Isso é da natureza, é do processo de amadurecimento do espírito humano. Com Jesus, no entanto, nós vamos ter uma transformação profunda no entendimento do que seja esse louvor, do que seja essa adoração, do que é esse que é um dos aspectos essenciais da lei divina, a lei de adoração, que não por acaso é colocada dentre as leis morais que nos são ali apresentadas na primeira posição, porque ela é uma relação fundamental. Nós vamos compreendendo que, a partir do meu entendimento da relação com o divino, de como eu entendo adorá-lo, servi-lo, isso vai impactar na minha relação com todo o restante da vida, com as outras pessoas. A minha própria compreensão de Deus impacta, define muito da minha atuação no mundo. Outrora, enxergando um Deus vingativo, um Deus que refletia emoções e posturas humanas, considerávamos muito natural ter posturas similares, afinal de contas, o próprio Criador assim o era. Então, a compreensão de Deus e da sua relação reflete no nosso modo de agir, nas nossas relações humanas, de modo que amadurecer, aperfeiçoar a nossa compreensão de Deus e a nossa relação com Ele, a maneira pela qual de fato nós o agradamos ou não, né? Essa lei de adoração, isso há de representar um impacto muito expressivo na nossa própria maneira de nos conduzirmos perante a vida. Então, como o próprio Emmanuel nos diz, a fé, ela nasce lá atrás
no berço rústico do temor. Então, temíamos essas forças superiores. Quando as coisas não iam bem, acreditávamos que essas forças estavam iradas conosco por alguma coisa que fizemos ou deixamos de fazer. Queríamos, então, agradar essas forças. E aí as ofertas, as oferendas. E por julgarmos que o valor da oferta estava no valor, ou melhor, o tanto que essa força seria agradada estava associado ao valor da oferta, ofertávamos cada vez coisas mais valiosas, a ponto de chegarmos, em nossa incompreensão, em nossa ignorância, a ofertar até seres humanos, acreditando que com isso acalmaríamos essas forças superiores. Então, essa fé, espíritos simples, espíritos ignorantes que éramos, ela nasce no berço rústico do temor e ela vai, com o tempo, sendo aperfeiçoada. Aí vamos construindo os templos, os elementos exteriores de adoração, todos os rituais, as liturgias, as ofertas que ali eram feitas, mas à medida que nós vamos espiritualizando a nossa experiência na matéria, e o Evangelho, a mensagem do Cristo vem fundamentalmente ofertar-nos isso, a gente vai também espiritualizando a nossa relação com o divino. Vamos reconhecendo o valor, por exemplo, de um templo, seja ele hoje um templo católico, um centro espírita, como aos tempos de Jesus, os templos que lá existiam, mas aquilo como um processo, um meio de despertamento e não a finalidade em si mesma. Então a gente vai passando por todo um processo ao longo de séculos, de milênios, de amadurecimento no que diz respeito a essa lei de adoração, essa relação com o divino. Isso é muito importante porque essa mensagem sobre os louvores recusados e aquela postura, portanto, contrastante entre aqueles que louvavam a Deus, julgavam agradá-lo mais pelo fato de construírem mais templos, de ofertarem mais dádivas materiais do que propriamente pelas suas vidas, aquele contrassenso, aquele contraste nos faz recordar uma obra de Emmanuel, a primeira obra em que ele vai se dedicar a comentar versículos do Novo Testamento, aclarando para nós a nossa compreensão do Evangelho de Jesus. O livro Caminho, Verdade e Vida, logo no seu prefácio, o Emmanuel ele traz o motivo de estar nos explicando o Evangelho, para que pudéssemos entender com mais clareza que o Evangelho, longe de ser um livro, um breviário para o genuflexório, como Emmanuel diz, ou seja, aquele livro que era usado só para o ritual, para o momento de cumprir ali uma certa ritualística exterior, fazer uma oração, muitas vezes mecanicamente, sem que fosse entendido aquele livro como um manual de vida prática para o dia a dia. Então, deixando para trás essa antiga visão em torno do Evangelho e trazendo-o agora para essa compreensão de um manual para ser aplicado no dia a dia de cada um de nós, o Emmanuel assim descreve no prefácio: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é ao mesmo tempo seu altar de adoração, bem como o seu campo de trabalho. E aí ele acrescenta a frase que se encaixa muito bem aqui dentro desse contexto: por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas suas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Então nós temos aqui uma compreensão absolutamente essencial no que diz respeito à nossa relação com o Evangelho. Por quantos séculos não vimos nós a repetir aquilo que se vê lá na cena, no ocorrido com Vicente de Paulo? Comparecíamos nós aos templos faustosos, todos os paramentos, todo aquele brilho, aquele fausto para adorar a figura de Jesus. No entanto, os que ali estávamos, em nossas vidas de fato, estávamos tão distantes da proposta que é apresentada, julgando que simplesmente pelo fausto, pelos recursos que ali ofertávamos, estávamos de fato louvando a Jesus, como se esperaria que esse louvor se dê. Quando Emmanuel vem então nos lembrar, e isso basta ir ao Evangelho para que compreendamos,
que o louvor mais esperado, o mais fundamental, é justamente aquilo que se expanda para além simplesmente da presença no templo, da ritualística exterior. É aquilo que passe a permear a vida da criatura como um todo, uma vida que será ela mesma o louvor a Jesus que se espera. Uma vida que incorporará em si as características daquilo mesmo que ele ensinou. Porque os indivíduos lá prometiam construir templos e mais templos, ofertas e mais ofertas materiais a Jesus. Mas em sua vida, aqueles recursos todos que obtinham era passando por cima de outros, desrespeitando os sentimentos de outros, violando as suas próprias consciências, a lei de amor, a lei do bem, a lei da misericórdia. Então, que natureza de louvores eram aqueles que não encontravam nenhuma ressonância, nenhuma conexão mais profunda, mais íntima, mais espiritual com aquilo que Jesus propôs. Por isso os louvores recusados, porque eram simplesmente um verniz, uma capa. O louvor que o Mestre espera daqueles que o seguem é a vida a Ele convertida de fato, incorporando em nosso modo de viver, em nosso modus operandi diário, aquilo que com Ele temos aprendido. Numa vida, portanto, ou numa adoração que se expanda para além dos limites do templo físico, ou mesmo dos limites no tempo, que às vezes estabelecemos para a nossa experiência religiosa. Porque às vezes a nossa experiência religiosa, ou por muitos séculos, ela tem estado não só limitada no espaço, como no tempo. Então é um dia da semana, num horário específico, num local específico, ali eu estou adorando a Deus, ou louvando a Deus, a Jesus. Quando, voltando a Emmanuel, o Cristo não estabeleceu linhas divisórias. O mesmo apreço pelo Cristo, o mesmo apreço pelas suas lições que eu demonstre aqui, deverá ser demonstrado lá fora, na minha casa, na rua, no meu trabalho. O mesmo compromisso que eu reafirmo aqui semana a semana, ouvindo falar de Jesus, das suas lições, deverá ser o compromisso reafirmado dia a dia, em cada ato, em cada decisão, em cada escolha, que busque realmente refletir aquilo que com ele tem aprendido. Então, remover essas barreiras, essas divisões que nós criamos ao longo dos séculos por comodidade, é um dos grandes objetivos do Espiritismo, de uma compreensão mais lúcida em torno dessa lei de adoração, para que não seja assim uma adoração tão desconectada da realidade, da essência mais fundamental, que nos leve depois, como nos tem levado tantas vezes em outras encarnações, à decepção, à frustração de chegarmos do lado de lá e percebermos que o céu que imaginávamos estar garantido, não está. O céu que imaginávamos ter garantido, ter alcançado pelos louvores de natureza exterior, ser um compromisso visceral de transformação da vida, o céu que não será obtido, não será alcançado, gerando frustração, decepção. Quantos e quantos espíritos, ainda hoje, no âmbito de nossas reuniões mediúnicas, assim não chegam, ali não aportam, aguardando aquilo que julgavam ter garantido por aqueles simples louvores de natureza exterior. Então, Emmanuel estabelece para nós o programa: transformar a nossa vida no próprio altar de adoração ao Senhor. Transformar os nossos atos íntimos, a maneira de agir, consonante com o que do Cristo temos aprendido, como as ofertas mais legítimas de louvor, de adoração que a Ele fazemos. Esse é o programa que o Evangelho Redivível, explicado pelo Espiritismo, agora nos traz. E é o que nós vemos no Evangelho, a partir da atuação de Jesus, sendo descrito para nós de maneira muito clara, porque mesmo antes da vinda de Jesus, nós já podemos ver no esforço dos próprios profetas que o precederam, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, entre outros tantos profetas, mesmo os Salmos. Eu me lembro quando lia pela primeira vez o Antigo Testamento,
uma das coisas que mais me chamava a atenção, um dos pontos em que os profetas mais batiam ali, era justamente esse apego excessivo que existia às ofertas no templo, a toda a ritualística lá no templo, apego esse desconectado, ou vivência essa desconectada da misericórdia, da justiça, da bondade. Então, muitas das vezes, nós vamos ver os profetas chamando a atenção daquele povo, preparando o terreno para a vinda de Jesus, quanto a esse ponto. Olha, vocês estão muito preocupados com as ofertas que são feitas lá no templo, mas esquecidos daquilo que primordialmente Deus vos pede. Onde a misericórdia? Onde a justiça? Onde a atenção para com os mais aflitos e necessitados? Porque transferir todas as nossas responsabilidades para com Deus aos atos de natureza exterior é simplesmente acomodarmos-nos com o que é mais convencional, o que é mais cômodo, de fato, o que é de natureza exterior, como Kardec vai descrever no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 8. Então a gente vê a todo tempo os profetas chamando a atenção a esse respeito. Por exemplo, quando a gente vai no Salmo 40, lá no versículo 6, nós temos ali o salmista falando, né? Olha, porque sacrifícios, ofertas e holocaustos pelo pecado não te agradaram, nem quiseste. Ele está dialogando com Deus e falando para Deus, olha, nós sabemos que todas essas ofertas, todos esses holocaustos não te agradam, não é isso essencialmente o que você busca. Fala essa que mais tarde o próprio Paulo recapitularia na sua epístola aos Hebreus. Muito do tema de Paulo na epístola aos Hebreus é a renovação da nossa compreensão acerca da lei de adoração. Porque ali ele fala muito dos ofícios religiosos, de toda aquela ritualística que se existia, todo um apego àquilo, colocando aquilo acima das coisas mais essenciais, da própria vivência da lei divina. E ali ele dá o exemplo de Jesus, na Epístola aos Hebreus, mostrando como que o Cristo renovou por completo o nosso entendimento do que seja templo, do que seja oferta, do que seja a lei de adoração. E aí, lá no capítulo 10, versículo 8 da sua carta aos Hebreus, ele relembra justamente essa fala lá do Salmo. Em Oséias, capítulo 6, versículo 6, nós temos uma frase que é muito conhecida, porque depois ela aparece de novo no Evangelho, mas às vezes não é entendida muito bem dentro do contexto original dela. Creio que todos nós já ouvimos a frase, né? Misericórdia quero, não sacrifício. E aí a gente às vezes interpreta no Espiritismo essa frase como sendo, olha, Deus não pede de nós sacrifício, no sentido de entrega e tal. Mas o sacrifício que está ali é no sentido de oferenda, de oferta lá no templo. Misericórdia quero, não oferenda. Conhecimento de Deus acima dos holocaustos. Está lá em Oséias, capítulo 6, versículo 6. Frase essa que depois foi recapitulada pelo próprio Mestre. Misericórdia quero, não sacrifício. Nesse sentido, a maior oferta, o louvor mais esperado pelo Criador, é o louvor da misericórdia, quando você, vencendo a sua animalidade, vencendo a si mesmo, consegue ofertar o bálsamo da misericórdia a uma outra vida. Isso é converter o seu coração em um altar. Isso é, de fato, espiritualizar o sacrifício, porque a gente vai vendo, né, como que pedagogicamente a espiritualidade vai trabalhando ao longo dos tempos. Lá, aos tempos de Jesus, eram milhares e milhares as ofertas lá no templo em Jerusalém, especialmente num período como o da Páscoa. Muitos e muitos animais eram ali sacrificados naquele templo, naquele altar. Mas o que é a ideia por detrás disso, que está ali emulada, que está ali simulada, mas que cabe-nos alcançar a essência? Outrora, num templo de pedra, material, o sacrifício daqueles animais, julgando com isso agradar a Deus. Mais tarde, mais amadurecidos os espíritos, vamos entendendo que o templo se desloca para nós e que a animalidade a ser imolada é a nossa própria. As nossas paixões, os nossos vícios, a nossa animalidade sacrificada no altar do coração para que ofertemos a Deus uma versão melhor de nós mesmos, a virtude. Então, quando eu venço o ressentimento em mim para perdoar, eu estou sacrificando a minha animalidade no altar do coração e ofertando a Deus aquilo que de fato Ele espera.
Então veja, o que era material vai sendo espiritualizado. Outrora sacrificávamos ali os animais e de repente vamos entendendo que a proposta é sacrificar a nossa animalidade. O que trazemos ainda do pretérito, o que é preciso deixarmos para trás, abrindo-nos a um novo modo de ser, a uma nova postura. Então, o apóstolo Paulo vai trabalhar muito isso, na sua epístola aos Hebreus. Em Isaías, capítulo 1, primeiro capítulo de Isaías, nós vamos encontrar um trecho em que ele vai falar muito sobre isso. Acho que vale até a leitura para a gente compreender como que isso vinha sendo trabalhado mesmo antes de Jesus. Do versículo 11 em diante, a linguagem do Antigo Testamento é um pouco distinta do que geralmente estamos acostumados, mas captemos a essência. Isaías diz assim: é como se Deus estivesse falando para o povo por meio do profeta. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos, de carneiros, de animais cevados. E ele segue falando, Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, as luas novas, os sábados, a convocação de assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. O Timóteo chorando lá fora. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Similar àquele gesto simbólico de Jesus, saindo da igreja, porque não podia suportar aqueles louvores desprovidos de sentimento, de profundeza. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante de meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Eis a adoração que ele pediu. Isso aqui 7 séculos antes de Jesus. Mas quando Jesus vem, o que ele encontra? Muitos e muitos corações ainda imersos naquele sistema de uma adoração exterior sem qualquer vinculação com o coração. Mais atentos àqueles rituais do que propriamente aos necessitados que ele estava. Mais atentos, por exemplo, se Jesus respeitaria o sábado, não fazendo nenhuma ação no sábado, do que propriamente o aflito que estava ali necessitado e que Jesus então faz questão de curar no sábado, justamente para ampliar a nossa compreensão do que seja a adoração, o louvor que Deus espera de nós. Não os cânticos vertidos só dos lábios para fora, sem que o coração disso participe, pela sinceridade do compromisso com a vivência daquilo que se canta, daquilo que se louva. Então nós notamos que era algo que vinha sendo trabalhado já com a humanidade. Mas em Jesus nós temos de fato um divisor de águas no que diz respeito a isso. Há um diálogo do Mestre que é muito elucidativo, que está registrado para nós no Evangelho de João, no capítulo de número 4, conhecido diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E nesse diálogo eles passam por vários temas, digamos assim, mas um dos temas principais que está ali é justamente esse da adoração. Porque em determinado momento, do versículo 20 em diante, ela pergunta assim para Jesus: nós adoramos aqui, no Monte Garizim, que era onde os samaritanos faziam a sua adoração. Existia ali um rompimento entre samaritanos e judeus, embora oriundos de um mesmo tronco, de uma mesma etnia, havia aquele rompimento religioso, de modo que os samaritanos adoravam no Monte Garizim e os judeus lá no monte em Jerusalém, no Monte Sião, onde ficava o templo. Então ela diz: olha, vocês dizem que é lá em Jerusalém, vocês judeus. Os nossos orientadores dizem que é nesse monte. Onde, de fato, nós precisamos estar para adorar a Deus? Então, ainda a concepção de que a adoração a Deus se dá num local específico, num dia específico, num recorte da nossa vida. E então Jesus lhe traz a resposta que haveria de renovar para os séculos a compreensão humana. Porque ele diz assim: em verdade, minha irmã, vos digo que é chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade.
nem em Jerusalém, nem neste monte, mas em toda parte. É chegado o tempo que os verdadeiros adoradores de meu Pai o adorarão em espírito e verdade, porque Ele também assim busca os que dessa maneira o adoram. Deus é espírito e deve ser adorado em espírito e em verdade. Não estava com isso Jesus diminuindo o papel dos templos que ainda existem no mundo, nas mais variadas denominações. Mas estava ele nos apresentando que os templos não são a finalidade maior, a própria essência do processo adorativo. São elementos despertadores que apontam, ou deverão apontar para aquilo que de fato é a meta. Como Emmanuel vai nos dizer, num comentário que ele faz no livro Fonte Viva, capítulo de número 93, o Emmanuel vai comentar um outro trecho de uma epístola, da Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 10, em que Paulo nos diz assim: temos um altar. Então, olha que reflexão interessante. Temos um altar. O altar que estava lá fora, para o espírito mais amadurecido, de repente, está aqui dentro. Temos um altar. E ao comentar essa fala de Paulo, Emmanuel nos diz assim: a finalidade maior dos templos de pedra no mundo é despertar-nos a consciência para o transcendente, para a vida além da matéria, do que podemos tocar, para valores maiores do que simplesmente os que arregimentamos, acumulamos aqui no mundo. A finalidade maior de todos os templos, bem como de todas as religiões do mundo, é despertar-nos para isso, para essas leis morais, para a presença divina e a comunhão que precisamos estabelecer e construir com ela. Agora, o indivíduo que já foi desperto, ele caminha como sacerdote de si mesmo, oficiando dentro de si próprio, no templo, no altar do coração, apresentando ali dia a dia as ofertas, que são essas sim, as esperadas, os louvores que serão muito bem aceitos pelo Criador da vida. É ofertar a cada vez mais no coração, ao invés do ressentimento, da mágoa de outrora, do vício, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, ao invés de ofertar isso, sacrificar essa animalidade que ainda trazemos para ali ofertar a misericórdia, o amor, a humildade, a brandura. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus, como o próprio Kardec vai comentar lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele lembra aquela fala de Jesus no Sermão do Monte: olha, se você vem trazer a sua oferta ao altar e lembra que o seu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta ali, vai, reconcilia-te com o teu irmão e depois faz a oferta. O que Jesus está falando? O que eu mais espero, o sacrifício, a oferta mais agradável é você eliminar o ressentimento do seu coração. Buscar estabelecer para com o seu irmão o laço de amor, de fraternidade, de respeito. Essa então será a oferta. Mas Jesus sabe que para muitos espíritos ainda, por muito tempo ainda, os templos, a ritualística exterior, os ofícios religiosos cumprirão um papel. O papel de despertamento, para que o espírito então cada vez mais entenda que o templo realmente a ser buscado é aquele de converter a si próprio em templo, o altar interno, o altar do coração e a oferta de sentimentos mais nobres e mais elevados, como aquilo que de fato é o objetivo maior da lei de adoração. Então, o que Jesus está dizendo lá para a mulher samaritana? O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É fazer com que o nosso espírito como um todo esteja comprometido, consagrado com essa vivência. De que nos adiantariam cânticos e mais cânticos, templos e mais templos, por mais suntuosos sejam, quadros e mais quadros, vestimentas as mais elaboradas, elementos exteriores de adoração, os mais diversos. De que nos adiantaria isso se o nosso espírito não vibrasse, o nosso espírito não comungasse com esses valores? Porque em desencarnando o templo ficará, os elementos exteriores ficarão. E o que teremos do lado de lá? O espírito. E o que fizemos do mundo interior, do nosso mundo interior, do altar do nosso coração. É isso o que seguirá conosco. Então Jesus ali já nos convidava a essa consagração do nosso ser integral como o templo, a partir de cada ação que fazemos, um ato
de adoração a Deus. É interessante, né, porque como ele fala para ela que nem em Jerusalém, nem ali na Samaria, no Monte Gerizim, seria de fato local de adoração, a partir disso faz-nos mais sentido aquela frase de Jesus, que a fé transporta os montes, né? Porque tanto em Jerusalém quanto na Samaria existiam montes específicos de adoração. E aí, de repente, a fé transporta os montes. Ou seja, se eu entender a própria essência da fé, que não é a simples crença, que não é o ato de louvor externo, mas sim o compromisso de fidelidade com a consciência e com a vivência da lei divina, então o monte de adoração que antes estava lá fora, de repente está comigo, onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá. Então a fé transporta os montes porque ela converte o próprio ser, o próprio indivíduo, no monte de adoração, no templo onde Deus é louvado por cada palavra, por cada olhar, por cada gesto, por cada sentimento, por cada vibração que esse indivíduo então irradia. Ele traz para si essa ambiência e essa comunhão com o divino. Isso nos fez recordar então essa meta, uma mensagem que está no livro Moradias de Luz, mensagem de Emmanuel, capítulo 2 desse livro, mensagem intitulada Santuário Vivo. E o Emmanuel vai começar dizendo o seguinte: olha, em verdade, quando atingirmos o grande entendimento, prescindiremos dos refúgios de pedra para o serviço de adoração a Deus. Porque então, como Emmanuel já nos disse lá em outra mensagem, toda a terra terá sido convertida num altar. Chegada a uma certa altura, diz-nos Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, chegada a uma certa altura, a uma certa elevação, todo pensamento é uma oração, é uma prece. Então você pensa num Cristo, por exemplo, cada sentimento, cada pensamento dele é uma prece, é um ato de adoração a Deus. Porque ele se elevou a esse patamar de vivência e de comunhão. Então, onde quer que o Espírito caminhe, por onde ele passe, ele se sente dentro desse altar. Por isso Leon Denis fala também tanto na sua obra, por exemplo, no livro Grande Enigma, uma obra maravilhosa de Leon Denis, ele fala do templo da natureza. Porque para o Espírito realmente identificado com Deus, onde quer que ele está, ele vê a obra divina cercá-lo, a presença divina na natureza, na perfeição da sua obra, e ali ele se sente reverente, ele sente a reverência diante dessa grandeza que nos cerca. Então, não só mais no templo, que cumpriu o papel, que cumpre um papel, mas agora o templo é a natureza, é a vida como um todo. Porque o Espírito sabe ler essa presença divina que santifica tudo o que há. Há uma fala de Jesus muito interessante, na verdade, uma fala que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, é um recado do mundo espiritual para o apóstolo Pedro. Eles dizem assim para Pedro: não tornes tu comum o que Deus purificou. Então, são os nossos olhos ainda não purificados que veem banalidades naquilo que nos cerca. A gente passa pela natureza, a gente passa pela vida sem ver a grandeza, a sacralidade daquilo que está diante de nós. Nós tornamos comum o que Deus purificou e engrandeceu. O Emmanuel, ao comentar esse versículo, fala justamente disso. A criatura vai caminhando vida afora, surgem as circunstâncias, tem as convivências, tem a natureza que a cerca dia a dia, ela passa por tudo isso cega, sem ver a presença divina ali manifesta. Porque para ela o tempo está só naquilo que ela frequenta, num determinado dia, num determinado espaço, quando a vida em si é um templo para quem tem olhos de ver. As convivências que foram colocadas pela sabedoria divina junto de nós são sagradas para quem tem olhos de ver, por mais difíceis sejam. As injunções difíceis que nos visitam, para quem tem olhos purificados para ver, são sagradas. É o templo onde realmente poderei adorar a Deus sendo fiel a Ele na paciência, na resignação, diante daquela experiência difícil. Então aquilo é sagrado, deveria despertar em nós um senso de reverência. Mas nós vamos tornando comum o que Deus purificou, o que Deus santificou.
pelas escamas que ainda trazemos no olhar, pela incompreensão a respeito dessa verdadeira adoração, desse verdadeiro louvor. Mais do que um hino, às vezes, lançado simplesmente da boca para fora, o hino da criatura que passa por uma enfermidade resignada, confiante com fé, é um hino muito mais poderoso, muito mais eloquente quanto à presença divina e o valor da vivência da lei divina, do que propriamente aquelas palavras, por mais belas que sejam. Então, o Emmanuel fala que quando chegarmos a um grande entendimento, prescindiremos dos templos de pedra. Por ora, por muito tempo ainda serão úteis, nas suas mais diversas expressões. A doutrina espírita, por exemplo, abdica de muitos desses elementos exteriores de adoração, porque ela quer justamente nos convidar ao cerne do que seja adoração. Adoração a Deus, na sua mais legítima essência, é vivência. Adoração, louvor a Jesus, o que Ele mais espera de nós é uma vida que reflita cada vez mais as virtudes de que Ele foi o exemplo maior. Poderíamos ter quadros e mais quadros, elementos exteriores, vestimentas que falassem de Jesus, Jesus lá no adesivo no carro, pode ter Jesus para todo lado, mas se Ele não estiver em nós, como dizia Paulo na sua epístola aos Romanos, quem não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. O Emmanuel vai comentar essa fala de Paulo e diz assim: por muitos séculos nós temos tido Jesus na Bíblia, na nossa mesa, no pingente, no quadro, na parede, no adesivo, na roupa, na camiseta e tal, Jesus em toda parte. Mas e o Espírito de Cristo? Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal ainda não é dele, no sentido de ainda não alcançou a essência dessa relação que nos cabe construir. E aí o Emmanuel prossegue dizendo: perceberemos nessa altura da romagem, ou seja, nesse estado de amadurecimento, que a melhor demonstração de fé viva será sempre aquela a expressar-se em forma de serviço aos semelhantes, na sublimação de nós mesmos. Então, a melhor maneira de louvar a Cristo é fazer o que Ele fez. E o que Ele fez? Serviço aos semelhantes, sem esquecer também da sublimação da construção das qualidades inerentes ao Espírito. Então, em Jesus vemos essas qualidades elevadas ao máximo e tudo isso a serviço dos demais, a serviço dos outros. Qual que é o programa para nós, então, que queremos nos fazer segundo a imagem, a referência que Ele se configura? Construirmos as qualidades que nele vemos no ápice e em serviço estarmos também refletindo o que Ele nos demonstrou. Eu me recordo de uma passagem que está no prefácio do livro Pontos e Contos. Humberto Campos vai descrever um caso de um escritor americano chamado Longfellow, um conto, na verdade, uma história que ele escreveu em uma de suas obras. E ele diz que existia um monge que ansiava imensamente por encontrar a Jesus. E ali na sua cela, ele orava, às vezes horas e mais horas, agradecendo a Jesus e louvando a Jesus e querendo vê-lo, querendo ter aquele contato mais íntimo com o Mestre. E ele o fazia com tal fervor e já por tanto tempo, que um determinado dia, na solitude ali da sua cela, ele se vê na presença do Mestre. Após a oração, ele dá por si e se vê diante do Mestre. Tal emoção toma o seu coração, que ele cai de joelhos, fica ali, impactado, extasiado com aquela experiência, quando, alguns minutos após a chegada ali do Mestre, toca o sino do convento, indicando o horário de trabalho, junto às multidões aflitas que viviam no entorno do convento, do mosteiro. E aí aquele coração ficou dividido, Jesus ali, na sua cela, no seu quartinho, e o sino te chamando lá fora para trabalhar com os aflitos, com os necessitados, muitos deles nem sempre muito pacientes, muito agradáveis no trato. E aí o coração ficou dividido, mas o chamamento ao dever venceu. Ele conseguiu deixar Jesus ali no quartinho, com muito custo, e ir ao serviço. Foi lá, fez o trabalho rotineiro, por horas a fio,
E aí, terminada a tarefa diária, voltava para o seu quartinho pensando, né? No quão curto havia sido aquele encontro, aquele contato, quanto ele queria ter convivido mais, mas o dever o chamou e tal. Qual não é a surpresa dele que, quando ao chegar no seu quartinho, Jesus o esperava. Jesus ali estava, aguardando para mais algum tempo de convivência. E o mestre então lhe disse: se você tivesse ficado, eu então teria ido. Como a dizer que você entendeu o louvor que eu mais esperava. Queres estar mais junto de mim? Queres realmente essa proximidade? Então é no serviço que há de encontrá-la, porque quem me busca em serviço, já dizia o mestre, mais cedo há de me encontrar. E ele então, abrindo mão da convivência, entre aspas, com Jesus, na verdade, simplesmente trocando aquela convivência ali pela convivência junto aos aflitos, onde Jesus também se manifesta, ele acabou conseguindo estar ainda mais próximo dele, uma extensão, né, naquele encontro. Então é o que Emmanuel está dizendo aqui. E ele continua a expressar-se em serviço aos semelhantes e sublimação de nós mesmos. E por isso encontraremos em nosso veículo de manifestação o templo mais adequado às nossas relações com o Pai Celestial. Então, dos templos outrora de natureza exterior, das ofertas de natureza exterior, de repente o altar, o templo e as ofertas são transferidos para dentro de nós, espiritualizados em sua essência. Comecemos a prática renovadora oficiando no culto à verdadeira fraternidade e nossa existência, de certo, assumirá diferente feição diante daqueles que nos rodeiam. Então, uma vida assim transformada será a mais louvável, a mais aguardada expressão de louvor que o alto espera de nós. E ele vai descrevendo então como nos cabe consagrar todas as potências do nosso ser a essa reverência, a essa adoração a Deus. Quando a gente vai estudar a lei de adoração, lá no Livro dos Espíritos, né? Uma das definições que eles nos trazem a respeito da adoração é: adorar a Deus é pensar em Deus, é aproximarmos de Deus, é estabelecermos uma comunicação com Deus, ou seja, intimidade. Uma intimidade que gere uma reflexão. Quanto mais próximo de Deus, mais eu reflito, enquanto criatura, filha do Criador, a natureza divina que há em mim em potencial. Isso é adorar a Deus. Quanto mais estreita é essa comunhão, mais legítimo, mais límpido será o reflexo dessa natureza divina. Isso é a adoração que nós buscamos. A tal ponto que um Cristo poderá então dizer: eu e o Pai somos um. Porque tão íntima é a relação que um Cristo reflete no ápice, em culminância, a natureza divina. A tal ponto que a gente chegou a confundi-lo com o próprio Criador. Mas eu e o Pai somos uns no sentido de reflexão. A criatura que, tendo se purificado e tendo criado intimidade com Deus, o reflete em sua pureza máxima. Essa é a meta para nós. E para isso a gente vai ter que transformar cada aspecto do nosso ser, colocar cada potencial do nosso ser a serviço dessa lei de adoração. Então, o meu falar, o meu olhar, o meu ouvir, as minhas mãos, os meus pés, tudo estará a serviço dessa lei fundamental. Tudo será um ato de adoração a Deus. Quando eu usar as minhas mãos, quando eu usar as minhas palavras, quando eu usar os meus ouvidos, quando eu usar os meus olhos para fazer sempre o bem, eu terei alcançado o ato máximo de adoração, em que a vida integralmente é um ato de adoração. Por isso, Emmanuel diz: consagremos o pensamento à grande compreensão que tudo dirige para o bem. Então, vinculemos o pensamento a Deus, à lei divina. Dediquemos a visão às qualidades mais nobres dos companheiros de luta, com esquecimento de prováveis chagas e cicatrizes. Então, como é que eu adoro a Deus por meio da minha visão? Buscando ver o melhor nas pessoas e relevar o que ainda de sombra elas tenham. Isso é consagrar os meus olhos a Deus, uma parte do meu ser. O que eu preciso fazer com o meu pensamento? Pensar mais nas coisas de cima e não me apegar tanto no plano do pensamento às coisas mais rasteiras. Dizia Paulo: pensai nas coisas do alto. Isso é consagrar o meu pensamento a Deus. Mas ofereçamos ouvidos à boa palavra,
guardando surdez para a maledicência e para a leviandade. Então, como é que eu consagro os meus ouvidos na adoração a Deus? Filtrando o que seja leviandade e maledicência e deixando passar, absorvendo de fato o que seja a boa palavra. Como nos diz Emmanuel em outra mensagem, que os nossos ouvidos sejam extintores do incêndio do mal. Chegou o incêndio da maledicência, o ouvido é o extintor do mal. Daqui não passa, daqui não vai adiante. Isso é consagrar os nossos ouvidos, o nosso ouvir a Deus. Perceba cada dimensão, o pensamento, o olhar, os ouvidos. Devotemos o verbo ao esforço de elevação, estimulando a bondade e a harmonia. Quando as minhas palavras estiverem sempre voltadas a algo que seja edificante, algo que seja útil, algo que seja nobre, então estarei, de fato, entendendo o que é adoração a Deus. Né? Me lembro daqueles 3 escrivos de Sócrates. Vieram contar para ele uma coisa que não era lá assim muito agradável, né? Muito nobre, e ele falou, não, peraí, antes de você me contar, o que você vai me contar é verdadeiro? O que você vai me contar é bom? O que você vai me contar é útil? Se em algum desses 3 escritos não passar, nem precisa me contar. Ou seja, ele estava educando o verbo do coração alheio, porque era o que ele fazia também. O Emmanuel diz que quase sempre, computada a conversação de uma existência inteira, a balança acusa largo coeficiente de inutilidade com diminuta parcela de aproveitamento. Ele está falando assim, você chega no final da existência, põe na balança tudo que você falou. A balança da inutilidade vai lá embaixo, o prato assim, né? Vai lá embaixo. E o pratinho da eficiência, da utilidade, do que foi nobre, lá em cima. Então, reflexão para nós, consagrar o verbo a essa legítima adoração, esse legítimo louvor a Deus, né? Falar para o bem é louvar a Deus. Hipotequemos as mãos ao trabalho incessante, no desempenho dos próprios deveres. Então, não mais mãos para apontar, para ferir, mãos para servir, mãos estendidas, mãos de acalentar. Conduzamos os pés nas sendas da boa vontade para com todos. E assim procedendo, transformaremos nosso espírito em altar vivo, resplendente de luz, retratando o brilho do divino amor para sempre. Nosso espírito, altar vivo, louvor que irradia e resplandece, louvor perene ao Criador. Veneremos as casas religiosas, quaisquer que elas sejam, identificando nelas, por enquanto, o melhor que podemos fazer no campo da fé. Mas não nos esqueçamos de que o santuário vivo do Pai Celestial fulgurar-se-nos-á no coração quando nos convertemos em leais instrumentos da vontade justa e sábia do Cristo, nosso Mestre e Senhor. Se por séculos, portanto, nossos louvores têm sido recusados, já não nos falta agora o discernimento para compreender os louvores que serão muito bem aceitos por parte de Jesus e da espiritualidade superior. Não há louvores mais belos ao divino, ao Cristo, do que aqueles que vemos em vidas justamente como essas aqui lembradas. Vicente de Paulo, Eurípides Barçanufo, Francisco Cândido Xavier. Vidas que foram em si mesmas um hino, que por onde passaram cantaram as belezas e a grandeza do Evangelho, do amor, do bem, da luz e da verdade. Eis o que nos cabe incorporar nessa mais fundamental das leis, como os próprios Espíritos nos disseram. A primeira, a lei de adoração que há de definir todo o restante da nossa vida, a relação com o trabalho, a relação com os outros, com a matéria, com a vida como um todo. Tudo há de começar por esse compromisso de lealdade, de fidelidade, o Espírito convertido em altar de adoração a Deus em tudo o que fala, em tudo o que faz. Que Jesus a todos nos abençoe, que sejamos essa lembrança viva do que é uma vida realmente consagrada a Deus, ao Cristo e ao bem. Muita paz a todos.